brownie. E eu descobri essa receita recentemente, que é de uma brasileira que mora aqui na Holanda e trabalha com confeitaria e fez uma transição de carreira muito interessante. E tá aqui, que é a Camila. Obrigada pelo convite. E sim, gente, foi muito engraçado. A gente conversou, trocamos umas figurinhas antes de vir pra cá e eu contei um pouco da história desse projeto, do motivo que me fez criar esse projeto e agora estamos aqui preparando para vocês também conhecerem toda a trajetória da Camila, toda a trajetória de empreendedorismo aqui na Holanda, na área de confeitaria e ainda descobrir um pouco dos segredos da receita do brownie afetivo. Vamos lá? Bom, gente, a seleção dos ingredientes, pelo que a Camila me explicou e também vai explicar aqui para vocês, são ingredientes comprados no mercado. Então, assim, não se sintam, né, pressionados a algo muito rebuscado da confeitaria. Até porque, foi o que eu tava explicando pra Mari, esse brownie foi o que deu projeção pra mim e pra minha empresa. Então a gente começa como, gente? Do começo, né? E é tudo muito básico e são realmente ingredientes que vocês encontram facilmente nos mercados. Mostra aqui pra gente, Camila, o que precisa pra fazer seu brownie afetivo. Gente, lembrando que a base de um brownie é açúcar e chocolate. Então a gente tem aqui açúcar, chocolate. Um detalhe importante, o chocolate ele não precisa ser totalmente amargo, porque se a gente está combinando aqui açúcar e gordura, um chocolate muito amargo, a concentração de gordura ele é menor. Então você vai ter um bolo e não um brownie. É bom gente, porque brownie é bom, brownie bolo, brownie sem bolo, é bom de qualquer maneira. Mas a ideia desse brownie aqui é que ele fique de acordo com o material que você já adquiriu e dá aquela casquinha, mas no meio ele fica cremoso. Cremosinho, exatamente. Né? Então qualquer barra de chocolate... Qualquer barra de chocolate, só prestar atenção na concentração de cacau, para não passar de 60%. Show! Então, açúcar, chocolate, farinha de trigo sem fermento, porque a gente está falando de brownie e não de bolo. Sim. Farinha de amêndoa, para dar uma balanceada. E a farinha de amêndoa, ela garante que vai ficar aquele brownie bem bonedinho. Sim. Manteiga, não margarina. Sim. Muito importante, não usem margarina, sempre manteiga. Sal, flor de sal. Pode substituir pelo sal grosso? Pode, mas não vai ser a mesma performance se for um sal de flor, que ele dá um gostinho muito especial. Cacau em pó, ovos de preferência de galinhas que tiveram uma vida boa, tiveram uma vida tranquila. Sim. E muito amor, gente. E foi com essa receita, com essas medidas, com esses ingredientes do mercado que você começou a sua história, né? Foi exatamente. O brownie foi o primeiro produto, assim, Mari, foi o primeiro produto que eu pensei enquanto confeiteira. Porque até então, eu só reproduzia receita. Sim. Eu olhava... Eu falei, não, já sei, vou fazer. E depois a gente descobre que não sabe fazer. E o brownie foi exatamente isso. Foi a primeira vez que eu pensei, eu falei, cara, por que tem que ter tanto de açúcar, tanto de farinha? E juntando isso, eu queria resolver um problema meu. Sim. Porque como a base do brownie é açúcar e chocolate, e eu tenho um problema com dumping, que é a quantidade de açúcar em uma receita, eu falei, e eu sempre passava mal com brownie, e depois que eu fui descobrir que era por causa do excesso de açúcar, aí você fica pensando, né, mas se eu diminuir ali, se eu aumentar ali, se eu trocar uma farinha por outra, o que vai acontecer? E nessa troca, você chegou nessa cheguei nessa versão. E assim, é a versão que acompanha até hoje. Com essa receita que eu consegui entrar no mercado holandês. Eu entregava brownie de bicicleta. Eu saí pra vender brownie de bicicleta. E depois eu consegui vender nessas concept stores. Então foi assim que começou. Passa o papel na manteiga. Tá. E vai passando na lateral da forma. Pouco, vai com vontade. De cacau, joga o cacau aí na forma. Mas só pra lateral também. Pode jogar e depois você vai batendo. Ah, tá. Tá bom.
Aí você vai batendo ele até ele cobrir a forma. Prontinho, tá untado e com cacau só na lateral, só gente. Na lateral. Não é no meio, na forma toda. Na verdade não precisa, assim, de você colocar tanta manteiga, porque você vai colocar o papel em cima. E a ideia do papel é justamente para você ter a facilidade de tirar o brownie de uma vez só, entendeu? Show. Coloca um assim. Ou assim? Tá ótimo. Enquanto a gente pesa os ingredientes, é o tempo que o forno vai pré-aquecer na temperatura correta. E qual é a temperatura correta? 180. Então vamos ligar o forno já para 180. Show. Vamos começar pela manteiga e o chocolate. Aqui é importante que a gente coloque a manteiga primeiro do que o chocolate. Por quê? Por quê? Porque se a gente coloca o chocolate e a manteiga por cima, e na hora que levar para o banho-maria, pode ser que o vapor queime o chocolate. Então com a manteiga primeiro, vai derreter de uma forma homogênea. Perfeito essa dica. Um tablete inteiro, Um tablete inteiro de manteiga. Esse é de quantas gramas? 250 gramas. 250 gramas, beleza. Quanto de chocolate? São 300 gramas de chocolate. Vamos botar aqui por cima da manteiga para fazer essa camadinha de proteção e não queimar o chocolate quando estiver no banho-maria. Exatamente. Tô aprendendo tudo. Agora é hora de pesar as farinhas. Beleza. E por que a gente mistura farinha de amêndoa com farinha de trigo? Eu não entendi. Bom ponto. Bom ponto. Eu decidi misturar essas duas farinhas porque a farinha de amêndoa vem da amêndoa. Então, ela é uma farinha úmida. Equilibrando com a farinha branca, a gente garante aquela casca e aquele meio muito úmido. Exatamente desse equilíbrio das duas farinhas. Pra ficar molhadinho. Agora a farinha de amêndoa. Farinha de amêndoa. Pesando junto aqui com a farinha de trigo. Agora a gente coloca o açúcar aqui. Agora, Camila, açúcar, farinhas e cacau pesados. Então já tá tudo separado, o chocolate já tá ali derretendo em banho-maria. A gente vai pegar agora o bowl que a gente vai usar de fato para receita e colocar o açúcar. Ok, posso virar o açúcar aqui? Pode virar. O chocolate tá derretido e a manteiga tá derretida também. O que a gente faz agora, Mari? A gente tira esse bowl, coloca na mesa e a gente incorpora esses dois ingredientes. E agora com o fouet, a gente vai incorporar esses dois até ele ficar bem pretinho. Agora ele tá bem derretido, bem brilhoso. Já tá na hora da gente colocar no açúcar. Vocês tinham que estar sentindo o cheiro. Sim. Tá ótimo, tá ótimo. E o que a gente vai fazer agora? Agora a gente começa com os ovos. Tá. Não se preocupa, porque olha só, todo mundo fala, não coloca o ovo na mistura quente porque cozinha os ovos. Sim. Só que, como o chocolate ele não ferve, né? Nada ferve. E já tem o açúcar aqui, então ele automaticamente diminui a temperatura dessa misturinha. Então quando você começar a colocar os ovos, ele não vai cozinhar. Então, perfeito. Pode começar quebrando os ovos um a um. Aí você mistura um a um, deixa bem homogêneo mesmo. Já vai engrossando, né? Já vai encorpando. Essa é a primeira vez que eu tô fazendo. Jura? Nunca fiz. Jura? Tá bom, né? Tá bom. Dá uma levantada na massa pra você ver como ela já tá diferente. Olha, já tá mais... Já tá mais, assim... pesada. Tá mais pesada. Olha isso. Ó. Maravilhoso. O que a gente fez agora? Incorporamos o açúcar, a manteiga e o chocolate, depois vieram os ovos, agora a gente coloca o sal.
Lua de sal. Exatamente. Meia colher de sopa de sal e voilá. Gente, a massa tá... Maravilhosa, Olha né? isso. Maravilhosa. Ela é maravilhosa, gente. Precisa da farinha ainda? Precisa. Agora você peneira os secos aqui. Pronto. Agora vamos lá, Mari. Incorpora essa farinha toda na mistura. Pode ir incorporando que ela vai... E agora usa o muque. Uou! Olha essa massa. Olha essa massa. Demais. Para melhorar ainda mais essa massa, a gente coloca a baunilha. Uma coisa importante que eu queria falar, o importante aqui, Mari, é que vocês escolham sempre o extrato da baunilha. Tá. Por que o extrato da baunilha e não a essência? É a quantidade de componentes químicos. Porque o extrato da baunilha, ele é o extrato da própria baunilha, da fava, e passa por aquele processo. A essência de baunilha, eles adicionam muitas químicas para a essência chegar no sabor do extrato. Então, sempre que puder, escolha extrato. Olha o cheiro. Nossa, eu adoro. Muito bom, né? Tá bom. E o que a gente faz agora? Coloca a massa já na forma. Você vê que ela tá bem espessa, mas depois a gente dá uma sacudida na forma e ela vai se assentando. A gente dá uma sacudida nela. Maravilhoso? Já tá maravilhoso. Tá. Mas a gente vai deixar ainda mais maravilhoso. O que a gente faz? A gente pega o chocolate que sobrou. E joga aqui. Exatamente. Pra não desperdiçar, né, lógico, gente. E essa receita, Mari, é uma receita muito maravilhosa, porque ela é a base, pra mim, né? Ela me serviu de base para muitas outras variações. Porque com essa mesma base, tirando a parte do chocolate, você pode colocar pistache, você pode colocar raspas de laranja, você pode colocar nozes. Então, assim, sabendo, conhecendo a base, você... As variações, assim, são... O céu é o limite, sabe? Vou botar o brownie no forno. Deixa eu passar para esse lado daqui. O forno já tá aquecido, já tá né? aquecido, 180 graus. 180. E voilá. Então, vou lá. Esse aqui. Bom, enquanto a gente espera, o brownie tá no forno, tá assando. Sim. A gente cheiro maravilhoso. Tá um cheiro maravilhoso e a gente já vai ter um papo aqui, porque a história da Camila é inspiradora. Então, eu queria muito que ela dividisse aqui com vocês um pouquinho aí desse percurso. Gente, eu não vou contar a história toda, porque senão o vídeo vai ter 10 mil horas. Mas eu vou resumir do momento que a gente chegou aqui na Holanda. Então, chegamos aqui na Holanda, eu e meu marido holandês, e depois, e a vida seguiu, trabalho, mas depois que a nossa terceira filha nasceu, deu aquele... Gente, eu saí do Brasil para ter uma vida tranquila e tô nessa de trabalho, só que aqui eu estou sozinha. Sim. Eu não tenho família, não tenho aquele círculo, não tem. Então eu decidi que era hora de ficar em casa e ser a mãe de 3 crianças pelo tempo que fosse necessário. Sim. E eu tive muito apoio, então eu consegui fazer isso. Só que chegou uma hora, as crianças começaram a ter a vida escolar delas e eu senti uma necessidade de fazer algo. Eu comecei a empreender fazendo origami. Era uma maneira de eu aliviar a minha tensão e me manter com a cabeça sempre em movimento. E a confeitaria entrou, ela não entrou, ela tipo assim, ó, ela tipo escancarou a porta. Um dia a gente estava na cozinha, porque a gente vive na cozinha, e eu simplesmente falei que naquele dia eu era confeiteira e já tinha até nome para a empresa. Aí meu marido ainda falou assim: como assim? Você sabe fazer bolo? Eu falei, esse é o de menos. Isso a gente aprende. Viu, né, gente? Quando a gente quer alguma coisa, não importa. Não importa. Tem que visualizar. Gente, tem várias frases que ficam marcadas muito na minha cabeça. E uma das frases é assim: seja o que você quer ser sendo.
Então assim, se eu miro lá na Lua, gente, eu vou dar um jeito de chegar lá na Lua. Exatamente. Sabe? Então é exatamente assim, se eu queria ser confeiteira, eu já era confeiteira. Então assim, eu acho que esse é o grande mindset, né? Você se comportar como algo você que gostaria você queira, de ser. Exatamente. Porque isso vai chegar muito mais gente. rápido, né? Se você já se posicionar como... Exatamente, assim. Então, assim, eu sabia fazer bolo? Não. Sabia fazer brigadeiro? Não. Sabia fazer brownie? Não. Sabe? Mas algo me motivava a ir sempre, a buscar o conhecimento, entender por que eu gostava tanto de brownie e entender por que eu passava mal com brownie. Então foi por isso que o brownie apareceu e ficou na minha vida. Porque era uma sobremesa que eu gostava, mas que me fazia mal. Sim. E pelo fato de eu já ter buscado um conhecimento sobre ingredientes, sobre proporções, eu consegui adaptar para resolver um problema meu. Só que nisso de resolver um problema meu, eu vi que todo mundo que comia esse brownie adorava. Aí eu falei, gente, peraí, eu tenho um brownie afetivo. Sim. Porque ele veio de uma necessidade sua. De uma necessidade minha. E ele carrega um valor emocional muito grande, porque foi a primeira vez que eu pensei enquanto confeiteira, não somente reproduzir receita. Então assim, carrega uma carga com ele, sabe? Parece que carrega um pedaço de mim dele. Que maravilhoso. E foi maravilhoso. E foi com essa receita que eu comecei a vender brownie e botava o brownie na bicicleta pra vender e carregava as 3 crianças, porque eu não vou deixar meus filhos aonde? Então eu vendia brownie de bicicleta e pegava chuva, e muito chuva, a gente sabe que não aqui chove, inclusive tá chovendo. Então começou assim, e aos poucos eu fui vendendo brownie onde eu morava. E como minha vida gira em torno da sociedade holandesa, porque meus filhos vão para uma escola regular. Então meus vizinhos holandeses, a cidade, que é uma vilinha onde eu moro, quase não tem, hoje já tem, mas assim, na época quase não tinha estrangeiro. E então o meu contato com o holandês foi muito direto. E conheci um, e conheci outro, e nisso de conhecer, né, o famoso boca a boca, eu tenho uma vizinha que é maravilhosa. Falei assim, Camila, tem uma concept store, e nessa loja eles vendem muitas coisas, vai lá. E o que eu fiz? É lógico que eu fui lá. E ofereceu o brownie pra vender lá. Ai, que legal. Então assim, num primeiro momento eu deixava o brownie lá e vendi, se eu ganhasse, se eu vendesse, se eu não ganhasse, né? Mas começou a ter tanta saída que eles começaram a comprar o meu brownie. Aí eu falei, não, gente, tem alguma coisa muito certa aí. Tá dando certo essa fórmula. Então as coisas começaram a ganhar uma proporção muito grande. A mim, que já era uma empresa. Não tinha plano de negócios, mas já era, na minha cabeça, já era uma empresa. Começaram a tomar uma outra proporção. Então foi o brownie que projetou a minha empresa, que já era, a ser uma empresa maior, mais conhecida. Exatamente. E com plano de negócio. E Camila, como é que você desdobrou esse projeto? Porque o brownie começou você realmente fazendo, acertando as medidas pra ser uma coisa melhor pra você, mas que também agradou muita gente. E agora, né, você tem uma linha de produtos incríveis Bom, ninguém diz que a Camila trabalha há tão pouco tempo com isso, na verdade, né? De tão incrível e tão bonito e gostoso que são os produtos. Mas agora você tá passando para um outro patamar, que é de compartilhar com as pessoas a receita desse brownie, que é o seu brownie afetivo. Exatamente, mesmo, né? Mari, eu sinto que a vida de um negócio, ela é também de fases, sabe? E hoje eu me sinto muito livre para fazer coisas que no início você não se sente segura e é sempre aquela provação constante, né? Só que hoje é diferente, sabe? Parece que o que eu tenho dentro de mim transborda, que a maneira que eu encontrei de elevar a minha empresa para um outro degrau é exatamente ensinando o que eu acredito que sei de melhor. Então foi por isso que eu resolvi escrever esse e-book, escrever esse material,
mas que quando as pessoas tivessem acesso a essa receita, entendessem que tem uma história por trás, sabe? Sim. Que tem um propósito por trás da receita. Gente, esse e-book da Camila é exatamente contando essa história, a história de como tudo começou e ainda dando todo o segredo, a fórmula mágica desse brownie que hoje a gente mostrou pra vocês, o passo a passo, mas obviamente que as quantidades, os detalhes mais acurados ali, mais precisos, estão nesse e-book, que eu vou deixar o link aqui pra vocês. E agora eu acho que tá pronto. Gente, maravilhoso. Gotas, tudo. Tá vendo bem porque prático. é legal botar o papel na forma? Sim, porque você na hora de retira. tirar, gente, não precisa nem de prato, nem de nada, porque olha aqui, ele se... Agora, aquela hora da verdade. Vamos ver como ele tá por dentro. Só o chocolate que a gente pôs por cima. Gente, isso aqui é maravilhoso. Agora vamos lá. Agora deixa eu pegar uma outra colher. Aqui a gente tá na vida real, então a gente... É verdade. Meu Deus. Olha isso aqui. Está perfeito. E chegou a melhor hora. Aquela hora da verdade, aquela hora vamos que a gente ver, né? faz. Foi meu primeiro brownie, mas muito bem assessorada, né? Nossa, olha essa casquinha. E o creminho dentro. Gente, está maravilhoso. A gente não consegue A gente nem não falar. consegue nem falar. Tá realmente uma casquinha super gostosinha aqui por cima. Por dentro tá cremoso, tá gostoso. Fora o sabor da flor de sal que... em alguns detalhes, em alguns momentos aqui bem sutis, ela prevalece. Ela prevalece e você sabor mastiga maravilhoso. Camila, parabéns pela sua receita, pela sua história. Obrigada. Que bom que eu já tenho acesso a ela e agora eu quero fazer também aqui em casa. E se eu fosse você, eu corria lá no link e adquiria esse segredo aqui, ó. Porque vocês precisam ter um brownie desse afetivo na sua casa também. Maravilha, gente. Obrigada, Mari. Obrigada. E vamos comer, né, gente? Amei.